Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue envolvendo os nossos corações, para que, ao término do estudo desta noite, desta reunião, possamos estar todos melhores do que agora, e com certeza estaremos, que aqui nos reunimos em nome do Cristo, né, para refletirmos em torno da doutrina espírita, em torno das questões que muito trazem para o nosso coração dúvidas, questionamentos, né? E com esse intuito nós estamos aqui hoje, para juntos refletirmos. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, né, na casa de Fabiano. Trazemos um abraço dos amigos da casa de Leon Denis, né, e vamos então ao estudo que eu preparei para a noite de hoje, né. Então vamos refletir em torno da terapia do perdão, né. E eu parei, pensei, eu falei, o que nós vamos refletir lá na casa de Fabiano? E aí veio essa inspiração, né? E a gente sabe que a inspiração vem sempre da espiritualidade amiga, né? Que nos conduz. E aí veio então essa sugestão para falarmos e refletirmos em torno da terapia do perdão. Então, por que para nós, para a grande maioria de nós, é tão difícil a prática do perdão? Né? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero ver a pessoa nunca mais. Então, nós percebemos que não é um perdão verdadeiro, um perdão de coração, né? E sim um perdão da boca para fora, né? E aí, para se perdoar, é preciso o esquecimento, né, de si mesmo, da personalidade. E como nós, geralmente, né, atribuímos muitas qualidades, muitas virtudes, muitos valores a nós mesmos, e aí nós temos essa dificuldade para a prática do perdão, né? A Joana de Ângeles, inclusive esse livro aqui, Libertação pelo Amor, né, que eu me inspirei nele também para a gente fazer esse estudo, né? E a Joana de Ângeles, ela nos diz que primeiro nós devemos adotar a prática do perdão a nós mesmos, ou seja, trabalhar o auto-perdão, né? Porque para perdoar o outro, eu preciso primeiro perdoar a mim mesmo. E enquanto que eu não me admitir ser uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa falível, eu não perdoo o outro. Por isso é tão difícil para a gente perdoar o outro, porque nós muitas vezes colocamos o outro numa posição de infabilidade, né? Colocamos numa posição de virtudes que aquela pessoa ainda não conquistou, né? Então nós temos essa dificuldade de perdoar o outro, porque a gente não se perdoa. Então, nós nos colocamos numa postura de ser impossível nos ser, em algum momento, pegos numa situação de equívoco, numa situação de engano, numa situação de erro, né? Então, eu errar, não, mas eu tenho que botar a responsabilidade para alguém. Eu errei, mas foi porque o fulano fez isso, ou foi porque deixou de fazer aquilo. Então, nós sempre estamos buscando a responsabilidade do nosso erro em alguém.
Isso é um artifício que o nosso ego utiliza de escamotear a verdade. E aí nós transferimos as responsabilidades, né? E não usamos o auto-perdão. E aí, sem usar o auto-perdão, né, o Divaldo diz assim, dê-se o direito de ser gente. Porque ser gente é cometer erros. Ser gente é ser falível. Então, como nós vamos querer ter uma postura de que não falimos nunca, que não erramos nunca? E aí fica difícil esse entendimento para todos nós. Então, quando nós admitimos isso, que somos falíveis, que somos suscetíveis de errar, que nos considerando pessoas normais, não daremos mais tanta importância à nossa persona. Então, nos colocar nessa situação igual ao outro. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas logo o fulano foi fazer isso comigo, por que não o fulano? Porque geralmente a gente coloca o fulano numa conta acima das suas capacidades, acima das suas limitações. E aí fica difícil para nós entender que aquele nosso querido é falível, pode cometer enganos. Então, são essas questões que a gente precisa analisar para poder desenvolver essa prática do perdão. Muitas vezes nós acreditamos possuir valores que ainda não conquistamos. E assim nós tomamos uma postura, muitas vezes, de perfeccionista. Então, tudo que eu faço está sempre certo, ou melhor, faço sempre as coisas melhor do que o outro. Não, o meu trabalho, do meu jeito que é certo, do meu jeito que é bom. Então, aí eu fico numa situação e que não aceito a opinião de ninguém, ou então eu digo assim, não, concordo com todo mundo, mas desde que prevaleça a minha vontade, da maneira como eu penso, da maneira como eu quero. E aí, nós, dessa maneira, nos colocamos como donos da verdade. E quando a gente está num trabalho, seja o trabalho profissional ou da casa espírita, que também existem as dificuldades. Por que existem as dificuldades? Porque onde tem gente, tem problema. Então, não é porque nós estamos dentro de uma casa espírita que nós não vamos encontrar dificuldade. Vamos, porque as pessoas que frequentam a casa espírita são as mesmas que frequentam o mundo lá fora. Só que a gente espera que, pelo menos, os espíritas estão se trabalhando, estão procurando melhorar, estão procurando se tornar pessoas mais acessíveis, mais ponderadas, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente encontramos pessoas de muita dificuldade do tratamento. E aí, quando você chega querendo participar daquele trabalho, ou querendo dar a tua cota de ajuda, e às vezes a pessoa não aceita, ou então se coloca naquela postura assim, chegou hoje, já está aí dando opinião, chegou hoje, a gente sempre fez assim. Não é porque sempre fez assim que a gente não possa aceitar uma ideia nova, uma ideia diferente, porque muitas vezes aquela ideia nova vem para quê? Para somar, vem para enriquecer. Mas aí, como nós muitas vezes achamos que a antiguidade é posto, aí que eu estou naquele trabalho já há muitos anos, estou naquela frente de responsabilidade há muito tempo, então eu não aceito, aqui é do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu mando. Então, a gente fica com essa dificuldade e, muitas vezes, por causa disso, a gente perde grandes oportunidades de companheiros leais que poderiam nos ajudar.
Muitas vezes também no nosso trabalho profissional, né, o chefe é uma pessoa intransigente, né, por ele estar naquela condição de mando, né, então ele acha que pode, né, falar de uma maneira desagradável, muitas vezes, deselegante, ríspida, com aquele que é seu subordinado, por saber que aquele seu subordinado não vai reagir, porque precisa do emprego, precisa da sua subsistência, então ele é obrigado a aceitar aquele fígado, né, complicado daquele chefe, daquele patrão, daquele diretor, por causa de uma necessidade, né? E aí ele usa dessa autoridade de maneira deselegante, de maneira não caridosa, e aí se torna uma pessoa bastante complicada de se lidar, muito complicada. Nós sabemos disso, né, que na nossa vida isso é comum acontecer, né? Então, o orgulho é o tirano, né, causador de todas essas situações, né, do não perdão, né, da nossa arrogância, né, da nossa intemperança. É o orgulho que é o causador disso tudo, né? Porque se nós nos colocarmos na posição de pessoas comuns, normais, né, nós vamos ter esse interrelacionamento, mesmo que exista uma hierarquia, né, mas que ela vai ser de uma forma natural. Então, o que a gente observa nos espíritos elevados? Eles não ficam se colocando numa posição de superioridade diante daqueles que são inferiores a eles, né? Porque a conquista moral, ela é observada, não precisa ninguém levantar o dedo e dizer: olha como eu sou bom, olha os méritos que eu já possuo, olha as conquistas que eu já tenho. Não precisa, porque todo mundo ali está percebendo, observando, né? Mas é diferente dos espíritos, né, comuns, como a grande maioria de nós encarnados na Terra, no que é um planeta de provas e expiações. Então, a grande maioria de nós ainda lida com tantas dificuldades no campo do interrelacionamento. Então, é imperioso, mesmo urgente, o perdão incondicional, de modo que a paz estabeleça na consciência humana. Porque o perdão é uma terapia. Porque quando você não perdoa alguém, um agressor, alguém que te ofendeu, você fica remoendo, né, cultivando sensações, sentimentos que acaba te trazendo um desconforto. Então, a gente vê assim, né, diante de qualquer desarranjo físico, nós buscamos o quê? A nossa reabilitação, né? E, se possível, a cura. Então, o nosso corpo físico vai lá demonstrar, fazer a sua sinalização que alguma coisa não vai bem. E aí nós buscamos o médico, né, e vamos fazer uma série de exames para descobrir o causador daquele desequilíbrio, né? Então, nós estamos à busca de um equilíbrio físico, né, pois houve aquela desarmonia, aquele desarranjo. E na área do sentimento, quando se cultiva pensamentos enfermiços, como a queixa, a mágoa, o ressentimento, né, a antipatia, a animosidade gratuita e de forma geral, né, estamos em desequilíbrio mental emocional, que precisa de terapia adequada para se obter o equilíbrio, né? Então, são questões que muitas vezes a gente vive automatizado, que nem para refletir em torno de si mesmo,
né? Aí aparece, né, esse desequilíbrio emocional, né, que por cultivarmos essas emoções, e aí acabamos por somatizar, né, doenças que poderiam muito bem ter sido evitadas se nós não tivéssemos mantido, né, aquele comportamento muitas vezes enfermiço. Então, tem um trechinho aqui do livro que a Joana de Anjos, ela diz para nós assim, ó: o ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. Então, você vê aquela pessoa, né, que vive, né, triste, né, com a baixa autoestima, tudo ela vê cinzento, ela não vê nada colorido, nada ela vê bonito, né? Se você chega junto dela, ela está sempre fazendo aquelas lamúrias, né? Sempre se queixando, nunca está bom. Se está chovendo, ela reclama, se está calor, ela reclama, se está frio, ela não gosta. Então, aquela pessoa que está sempre de mal com a vida é uma pessoa que está desequilibrada. Entendeu? A pessoa que cultiva o sentimento da mágoa, né, e fica ali preso àquilo, remoendo aquele sentimento de mágoa. Ah, porque o fulano fez isso comigo, ele não tinha o direito de fazer isso. E a pessoa fica ali cultivando aquilo tudo, cultivando. E aquilo acaba por minar o nosso psiquismo e trazendo desequilíbrio para nós. Né? Aí ela, continuando, ela diz assim, ó: as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Então, a pessoa está sempre adoecida, está sempre com a imunidade baixa. Por quê? Por cultivar sentimentos depressivos, sentimentos enfermiços. Então, aí ela complementa dizendo assim: grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Né? Então, é hora da gente parar, refletir a respeito dos nossos sentimentos. Então, nós deduzimos o quê? Que o cultivo de tais emoções prejudicam e muito o nosso corpo físico, assim como o nosso sistema emocional. O querido Emmanuel diz ser o perdão o remédio santo para a euforia da mente. E, pois o perdão, ele liberta, né, a pessoa que perdoa das amarras do ódio e de toda a ofensa recebida. Né? Compreensível que aquele que se vê ofendido crer-se no direito, né, de justificar-se junto ao agressor e colocar, né, mostrar aquilo que ele se sentiu ofendido, né, e aquilo que o outro lhe prejudicou em relação à sua pessoa. Né? E também é uma postura que muitas vezes nós temos quando lidamos com esse tipo de animosidade, é nos afastarmos. Não quero ficar bem longe do fulano, porque o fulano me aborreceu, o fulano disse uma coisa que eu não gostei, que me chateou, que me deixou assim, o assado, e nós usamos essa postura: não, vou colocar ele bem longe de mim. Como a gente vê, às vezes, na família, né, situações, e por causa de uma palavrinha, né, ou uma situação qualquer,
qualquer que houve ali um desentendimento, aqueles parentes, aquelas pessoas que antes se davam muito bem, aí ficam afastadas, às vezes anos a fio sem se falar, por causa de uma questão de ponto de vista, né? Por uma questão de... Quando a gente vai observar, não é nada de tão grave assim que não poderia ser resolvido através de uma boa vontade, através de uma tolerância, através da prática do perdão, né? Então, essa postura de afastamento ou de querer justiça em relação àquele mal, né, aquela agressão que foi recebida, né, somente trará para nós aborrecimento e perturbações, porque não vai resolver a situação. O não perdão, ele acaba aprisionando, né, o ofensor, né, junto àquela pessoa que se sente ofendida, devido à própria vibração daí decorrente, né? Então, o perdão, ele é muito necessário para a nossa libertação, né? Então, tem um casozinho bastante interessante de 2 judeus que viveram, né, participaram da guerra naquele período bastante de dificuldade, né, em que sofreram tudo que a gente possa imaginar, tudo que a gente sabe, né, em relação aos sofrimentos infligidos, né, pelos alemães, os nazistas, sobre os judeus. E a guerra acabou e, anos depois, esses 2 judeus vieram a se encontrar. E aí, um encontra, né, com o outro, aí foi aquela alegria de rever o companheiro, né, que passou aquela história triste junto. E aí um pergunta para o outro: e aí, meu amigo, como você vai? Como é que você está? Aí um responde: graças a Deus, estou muito bem, consegui superar, estou tocando a minha vida para frente e tudo muito bem. Aí ele pergunta, então: e você, como é que você está? Eu não esqueço, eu me lembro todos os dias de tudo que a gente sofreu na guerra. Então, o que acontece com esse companheiro que não esqueceu, que não perdoou? Ele continua preso àquela situação em que ele viveu, remoendo aquilo a cada dia. Então, o perdão, meus irmãos, ele é libertador. E ele é muito melhor para aquele que perdoa. Porque aquele que foi o causador de uma desdita, de uma dificuldade qualquer, ele terá que se quitar com a lei de Deus. Isso aí ele não vai ter como fugir. Porque a semeadura é livre, a gente pode semear à vontade. Deus nos dá essa liberdade para a gente semear à vontade. Mas a colheita, essa não tem jeito, ela é obrigatória, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou ter que colher o resultado daquilo. Então, aquele que ofende, que malsina, né, que maltrata, ele está semeando para ele, né, o resultado disso, que ele vai colher em um determinado momento. E que a Joana diz também, abrindo um parênteses: a lei encontra o infrator aonde ele estiver, né? Então, pode mudar de sexo, de nacionalidade, de etnia, do que for, mas a lei vai se incumbir de encontrar o infrator. Então, a terapia do perdão faz com que aquele que perdoa se desligue, se liberte daquele que foi o seu agressor. Então, vale a pena, como é bom para aquele que se sente ofendido, né, perdoar. É uma questão até mesmo de saúde. É uma questão de saúde. Se a gente quer ter saúde, vamos ter uma vida tranquila, calma, né, agradecendo a Deus todos os dias, né, por tudo de bom que nos acontece, pela assistência amorosa dos amigos espirituais, que muitas vezes a gente nem se dá conta que está sendo amparado, que está sendo assistido,
né? E aí a gente fica só pensando naquilo que gostaria de ter e não tem, naquilo que queria conquistar e ainda não conseguiu conquistar, e se esquece de ver quanta coisa boa nós temos e que não percebemos e que não valorizamos. Então, ter uma vida, como Leon Denis gosta de dizer, com mais retidão, né, faz com que o espírito se torne mais sóbrio, mais calmo, mais paciente, mais resignado, né, diante da vontade de Deus e diante das situações que não podemos mudar. Por que as pessoas vivem sofrendo tanto? Pela falta de resignação diante das situações adversas que ela não tem como mudar, né? Então, ela vive sofrendo naquela situação se debatendo diante de um conflito em que não tem como mudar aquilo. Então, é como diz aquela oração da serenidade, né? Que a gente possa perceber aquilo que nós podemos mudar e aquilo que nós não podemos, e saber fazer a diferença entre um e outro, e trabalhar aquilo que a gente pode mudar. Por que eu tenho que ser tão intransigente, né? E aí a gente pode começar a fazer de uma maneira diferente. Tudo depende de quê? De nós. Tudo depende de nós. No seminário que o Divaldo fez no domingo, sem ser o outro retrasado, ele disse que o homem, antropologicamente, desenvolveu como primeiro sentimento o medo e a ira. E depois, então, chegou no amor, né? E aí nós vemos o seguinte, que a nossa vivência nesse período do primarismo, né, das nossas primeiras reencarnações, né, nós trazemos ainda esses vícios, essas tendências muito ainda arraigadas entre nós. Então, o que é preciso fazer? Fazer uma limpeza, digamos assim, entre aspas, daquilo que está no nosso subconsciente, que está ali tomando espaço, que não serve para nada, né? Então, é uma reciclagem que a gente precisa fazer, inclusive das nossas emoções, né? Por que eu cultivo tanto isso? Por que eu implico tanto com tal coisa? Por que eu sou tão intransigente com isso ou com aquilo? Né? E para a partir daí nós termos uma visão diferente e poder assim trabalhar em cima dessa visão. Então, a respeito, né, do sentimento desse medo, da ira, que é o nosso momento ainda bastante primitivo, através do tempo nós iríamos então desenvolvendo o sentimento do amor. E eu separei aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, em que o Espírito Lázaro diz para nós assim, ó, a respeito da lei de amor. Ele diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E aí que entra o amor. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Então, como a gente quer mudar o mundo se a gente não desenvolve o sentimento de amor? Se a gente não consegue olhar para o outro que está ao nosso lado e reconhecer nele um irmão?
Está na hora da gente olhar para o outro e não achar um adversário, e sim reconhecer naquele companheiro um irmão, porque todos somos filhos de Deus, né? Mas o nosso amor ainda tem nome, né? É o meu, a gente coloca o pronome possessivo, é meu filho, minha esposa, meu marido, meu amigo, né? E aí o nosso amor se fecha ali porta dentro. Então está na hora da gente abrir um pouco mais esse leque de abrangência, né? De entender que precisamos amar o outro também, né? E aí ele continua dizendo assim, ó, a lei de amor é feliz daquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos se estremecerem, e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo, né? Então, quando havia o martírio, né, dos cristãos serem levados às arenas, né, para ser comido pelos leões, né, eles iam cantando, né? Então, por quê? Pelo sentimento já despertado do amor e a confiança no Mestre Jesus, esse amigo de todos nós, incomparável. Então, como desenvolver esse amor sem o perdão? Caímos lá no perdão. Não dá para dizer que a gente ama se a gente não perdoa, né? Na própria oração que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, como a gente quer que Deus perdoe as nossas faltas, as nossas falhas, se nós não somos capazes de perdoar aquele companheiro que ombreia conosco? Então, é um caso a pensar, né? Então, Jesus ele foi bastante claro quando ele deu a resposta a Pedro, né? Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que peca contra mim? São 7 vezes, Senhor? E o que Jesus responde para ele? Não, Pedro, são 70 vezes 7. Cada ofensa, hein? Cabe a gente colocar isso dentro. São 70 vezes 7 cada ofensa, né? E a gente, que como a gente age? A pessoa faz uma coisa com a gente vai. A segunda você já está incomodado. Na terceira você fala: não, agora já é demais. Então nós limitamos o nosso perdão. Nós condicionamos o nosso perdão. E esse perdão, meus irmãos, precisa ser ilimitado. Se nós queremos seguir o Cristo, precisamos seguir as suas orientações. Não tem outro jeito, não. É seguir mesmo aquilo que Jesus nos recomendou, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Passar pela porta estreita é difícil mesmo. Mas Jesus não ofereceu facilidades. Ele disse mesmo que seria difícil. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse ele. Então, que a gente possa pegar a nossa cruz e seguir. Ele não ofereceu carregar a cruz de ninguém. Pegue a sua cruz e siga-me, disse Jesus, né? Então, ele é o caminho, né? Nós é que teremos que chegar junto a ele, né? Através de quê? Seguir, procurando, se esforçando para seguir os seus ensinamentos, né? Então, a respeito do perdão, certa vez, quando questionado por um repórter sobre o perdão, Gandhi, né, o apóstolo da não violência, disse que não perdoava os ingleses. E aí o repórter ficou, né, assim, chocado com aquela resposta.
Ué, o Gandhi, logo o Gandhi dizendo que não perdoa os ingleses. Aí ele diz assim, para perdoar, você tem que se sentir ofendido. Como em momento nenhum eu me senti ofendido, eu não tenho nada para perdoar. Né? Então a gente vê que a grandeza desse espírito, né, que tem essa capacidade, né, de compreensão, de entendimento e de prática, porque não adianta a gente teorizar, né, porque teoria a gente já tem bastante. O próprio Emmanuel diz, se você já tem 10 minutos de conhecimento do Evangelho, você já tem responsabilidade, já pode agir como tal. Mas aí nós somos filhos rebeldes, né? Vamos deixando para depois, para outra encarnação, e aí vamos adiando o nosso progresso moral. O perdão das ofensas é a confirmação do sentimento de amor, que é o maior mandamento. Aqui também no Evangelho, nos diz assim, o capítulo... Espera aí que eu me perdi aqui na página. Só um minutinho, por favor. A gente marca, mas acaba desmarcando, né? Achei. Aqui, o maior mandamento. São duas passagens, né, anotado por Mateus e outra por Lucas, que Jesus diz assim, ó, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo, porque eles faziam de tudo para dar uma rasteira em Jesus, né? Mestre, qual é o mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Então, é o amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a gente, muitas vezes, nem ama a si próprio. Como a gente vai amar o próximo? E como a gente vai amar a Deus? Se a gente não ama o próximo que a gente vê, vamos amar a Deus que a gente não vê? Então tem que começar esse nosso caminho em direção ao amor de Deus junto àqueles que estão ao nosso lado, junto a esses companheiros de jornada, né? Porque às vezes a gente gostaria de ter a família do outro, o trabalho do outro, a vida do outro. Não, nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. A Joana de Ângeles diz que cada um tem a família que precisa. Ela não fala que merece, não. Que merece parece que está ali a gente sendo castigado, né? Ainda mais quando se tem uma família difícil, gente complicada, né? Você fala, eu mereço. Né? Uns dizem, eu devo ter tacado pedra na cruz. Né? Mas não é assim, é que nós estamos aonde precisamos. Porque aqueles companheiros têm algo a ver conosco. Seja na condição de marido, de filho, de mãe, de sobrinho, de agregado, os cunhados que chegam depois. Está tudo certo. Tem nada errado ali. Ninguém foi jogado ali de paraquedas, não. Então, são com esses irmãos, com esses companheiros, é que nós vamos burilar o nosso ser, o nosso sentimento. E continuando mais um trechinho, ele diz assim, ó, fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Então, se a gente usar dessa medida
para agir em relação ao outro, né, nós não vamos prejudicar, nem ofender, nem magoar, nem agredir a ninguém. Se nós não queremos, de contrapartida, ser maltratado, né, então nós também não vamos maltratar. Então, Jesus dá essa medida para nós. Ele dá essa medida para nós. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que vos fizesse. Então, esse é o caminho para nós. Que possamos, então, meus irmãos, ter uma maior compreensão das dificuldades das outras pessoas, das limitações, olhar para o outro, ver que o outro é falível, é passível de cometer enganos, né? E entender as suas fraquezas, que às vezes a gente exige muito de alguém, mas a pessoa não consegue dar aquilo que a gente quer, né? Poxa, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente se esquece de ver quanta coisa boa aquela pessoa faz, que é um companheiro leal, que é um amigo honesto, sincero, né? Mas a gente está sempre em busca do mais, está sempre querendo mais. O benfeitor espiritual da nossa casa, lá de Leon Denis, ele disse assim para nós, e isso cabe para todos nós, para todos os espíritos de forma geral. Ele disse assim, que dos 100%, eu achei esse dado assim bastante interessante para a gente refletir, dos 100% dos problemas que a gente tem, 80% eles dão conta. Eles nos ajudam a resolver, né, aquela situação, 80%. Os 20% que sobraram, nós transformamos novamente ele em 100. Para pensar, né? A gente quer muito uma coisa, né? E aí passa que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente quer para ontem, né? Mas aí chega o momento aprazado e a gente consegue aquilo que tanto deseja. Uma vez conseguido, você já não fica mais satisfeito, você já está em busca de outra coisa. Então, por isso eles disseram, né, que os 20% que sobra, a gente transforma em 100 de novo, né, que são os tormentos voluntários que muitas vezes nós criamos, que o Evangelho também nos orienta a respeito disso. Para que buscar tormento voluntário? E a gente busca, né? Um simples detalhe, o nosso ordenado é X, mas nós não estamos satisfeitos, a gente quer mais do que X. Aí arruma uma despesa além daquilo que você pode pagar. Aí depois fica com a cabeça quente, correndo atrás para pagar uma dívida, e dívida de cartão, que aquilo só vai não crescendo, só vai aumentando, e aí traz o desassossego. É um tormento voluntário, né? A Joana de Anjos diz uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Ela diz o seguinte, que aquilo que nos falta não nos é necessário. Sou eu que digo não fiquem aborrecidos comigo, é ela que diz. Aquilo que nós não temos não nos faz falta. Então, se a gente passa muito bem sem aquilo, mas a gente fica ali querendo, arrumando muitas vezes um tormento voluntário. São coisas para a gente refletir. Então, perdoa quantos te ofenderem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensam em fazer-te. Porque às vezes a gente coloca a coisa de uma maneira, né, que não é bem assim, né? Aquele companheiro pensa que está nos prejudicando. Quando considerarmos a agressão que nos foi dirigida como uma experiência para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né, nós permaneceremos, então, invulnerável à sua sorte da consequência. Então, a pessoa está ali junto de nós, nos dando aquela espetadela, fazendo tudo para arrancar o tapete dos nossos pés, né? E aí nós agimos de uma maneira sem agressão, né? Lembrando Gandhi, a não violência. E aí nós não nos deixamos, né, envolver por essa sórdida consequência
desse ódio, desse rancor, dessa animosidade. Porque há quem prefere nos agredir do que nos amar, né? E aqueles que infelicitam a vida dos outros, vocês podem ter certeza, são os verdadeiros infelizes. Porque a lei de Deus é lei de amor. E quando a gente vibra fora dessa situação do amor de Deus, nós estamos indo de contra a lei do Pai. E aí nós somos infelizes, né? Então, que nós possamos, ao exemplo de Jesus, que no momento supremo, né, do Calvário, ainda teve força para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E para finalizar, então, eu trouxe uma historinha que diz assim: esquecendo as ofensas. Amir e Farid eram 2 mercadores árabes, muito amigos, sempre viajavam juntos, cada qual com seus camelos, mercadorias, escravos e empregados. Numa das viagens em que o calor se apresentava abrasador, pararam às margens de um grande rio. Farid resolveu tomar um banho e, para isso, mergulhou nas águas caudalosas. Fosse porque se distraísse ou porque não se apercebesse, acabou sendo arrastado pela correnteza do rio. Amir, pressentindo o risco que corria o amigo, atirou-se no rio e o salvou, embora com esforço. Muito agradecido, Farid chamou um dos seus escravos e lhe ordenou que escrevesse numa pedra próxima, em letras grandes e profundas: aqui, com risco de perder sua própria vida, Amir salvou seu amigo Farid. A viagem prosseguiu. Os negócios se realizaram e, no retorno, pararam no mesmo local para um descanso rápido. Recomeçando a conversar, iniciaram uma discussão por divergência de opiniões. Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou Farid. Então, Farid se aproximou da margem do rio, escolheu uma pequena vara e escreveu na areia: aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid. O escravo que escrevera na rocha a frase anterior ficou intrigado e perguntou: Senhor, quando foste salvo, mandaste gravar o feito numa pedra. Agora escreveis na areia a ofensa recebida? Por que agis assim? Farid largou a vara, olhou para o escravo e respondeu: os atos de bondade, de amor, de abnegação devem ser gravados na rocha, para que todos que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebermos uma ofensa, devemos escrevê-las na areia, bem perto das águas, para que seja por elas levada. Assim procedendo, ninguém tomará conhecimento dela. E, acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça de pronto no nosso coração. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos sairmos daqui hoje com mais vontade, aquela vontade de verdade, de praticar o perdão incondicional. Muita paz a todos.